Imagina que você tá num banquete. Todos os deuses do Olimpo estão ali. Zeus, Hera, Afrodite, Apolo, todo o pessoal. Música, vinho, celebração. E aí, alguém esquece de convidar uma pessoa, só uma. E por causa desse esquecimento, uma cidade vai arder até o chão. 10 anos de guerra vão devastar 2 civilizações inteiras e os maiores guerreiros da antiguidade vão morrer na lama de uma batalha que talvez nunca devesse ter acontecido. Hoje, a gente vai falar da Guerra de Troia, uma das guerras aí mais antigas, mais ricas e mais perturbadoras que a humanidade já contou para si mesmo. É uma história aí sobre vaidade divina, paixão mortal, honra ferida, a vingança de uma mãe e um cavalo que talvez ninguém nunca devesse ter deixado entrar na cidade. E sabe o que eu acho mais fascinante disso tudo? Essa história, ela pode ter acontecido mesmo. Bom, para a gente começar a entender toda a Guerra de Troia, a gente tem que entender também todo o contexto que ela teria acontecido, que seria ali no século X a.C. Nessa época, a Grécia Micênica, ela estava em expansão, em conjunto aí com outros reinos que eram guerreiros também, governados por reis muito poderosos aí, como Agamenon de Micenas e o Menelau de Esparta. Esses povos, eles eram chamados de aqueus, que navegavam ali por todo o Mediterrâneo. Às vezes eles eram comerciantes e às vezes eles só tomavam o que eles queriam. Do outro lado do Mar Egeu, na costa de Anatólia, que hoje em dia é a Turquia, ficava Troia, ou Ílios, como os próprios troianos chamavam também. Ela era uma cidade ali que, estrategicamente, ela era muito bem posicionada. Ela ficava mais ou menos ali no Estreito de Dardanelos, por onde passava boa parte do comércio que passava pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Alguns cereais, alguns metais importantes e até mesmo escravos passavam direto por ali. E aí, nesse esquema todo, a Troia, ela cobrava pedágio e desse jeito ela enriquecia. E a gente sabe que mais ou menos aí na história, cidades que ficam muito ricas, elas criam inimizades também. Inclusive, uma curiosidade muito legal da gente ressaltar aqui é que os arqueólogos, eles têm uma teoria de que a Guerra de Troia não aconteceu por causa do rapto de Helena de Troia. Ela teria acontecido por uma questão de domínio territorial e comercial ali entre os aqueus e os troianos. E nesse caso aí, a Helena de Troia, ela teria sido uma narrativa acrescentada mitologicamente para dar justificativa a toda essa guerra, que era mais para um conflito econômico mesmo. Mas esse mito aí, ele tem uma versão muito mais interessante que não começa na Guerra de Troia. Ele começa num casamento. O casamento de Peleu, que era rei dos Mirmidões, com a ninfa marinha Tétis, foi o evento social do milênio que aconteceu no Olimpo. Zeus, ele organizou tudo e todos os deuses foram convidados. Todos os deuses, exceto uma, que era Ares, a deusa da discórdia. Agora, você pode debater por horas se foi um esquecimento ou se foi uma exclusão deliberada, mas o resultado foi o mesmo. Ares apareceu nessa festa de qualquer jeito e ela trouxe um presente. Esse presente era uma maçã dourada, direto do Jardim das Hespérides, com uma inscrição gravada nela, para a mais bela. E ela jogou essa maçã ali entre as deusas. Imediatamente, Hera, Atena e Afrodite se lançaram sobre ela, porque nenhuma delas tinha dúvida nenhuma de quem a maçã pertencia. E o Zeus, que é o pai de todos, o rei do Olimpo, ele se recusou a fazer esse julgamento. Ele tomou a decisão mais sábia para não querer a ira das 3 perdedoras caindo sobre ele. Então, o Zeus apontou para um jovem mortal chamado Paris, que ele era príncipe de Troia, filho do rei Príamo, e ele falou para ele: "Você decide." Paris, ele estava no campo, trabalhando como pastor, quando Hermes encontrou ele com 3 deusas em filas, cada uma oferecendo um suborno diferente para ele. A Hera prometeu poder, o domínio sobre a Europa e a Ásia. Já a Atena prometeu sabedoria e glória para ele nas batalhas. Afrodite prometeu para ele amor. Ela prometeu que entregaria a mulher mais bela do mundo para ele. E o Paris, ele escolheu Afrodite,
Não o poder, não a sabedoria, ele escolheu o amor. E falando aqui em termos práticos, essa foi a escolha mais desastrosa da história da mitologia, porque a mulher mais bela do mundo chamava-se Helena, e ela já era casada com Menelau, que era rei de Esparta. E nessa história toda tem um detalhe que a maioria ignora também. Quando Paris ele toma essa decisão de escolher Afrodite, a Hera e a Atena, elas saem de cenas juntas, de braços dados, confabulando a destruição de Troia. Então essa guerra já estava decidida antes mesmo do primeiro navio zarpar. E depois disso tudo, o Paris ele vai até Esparta como embaixador. E o Menelau, ele recebe ele com muita hospitalidade. E naquela época, um grande sacrilégio era você trair o anfitrião. Era como se fosse uma coisa muito ofensiva para os gregos. Mas a Afrodite, ela cumpre a promessa que ela faz ali para Paris. Ela faz com que a Helena se encante, se apaixone por ele e decida ir embora com ele de Esparta para Troia, e levando consigo ali um carregamento de joias e tesouros também. Então, o Menelau, ele acorda de manhã ali com uma grande surpresa, uma grande traição. Ele acorda sem a esposa dele e boa parte das suas riquezas. E aí eu te pergunto, o que faz um rei que tá ferido, com várias alianças poderosíssimas a seu dispor, tá magoado, machucado, o que ele vai fazer perante tudo isso? Ele chama os irmãos dele. Literalmente, o Menelau, ele vai atrás de Agamenon, que era rei de Micenas, e o seu irmão. E eles dois juntos mobilizam a maior frota que a Grécia já tinha visto ali. Eles reuniram mais ou menos 1000 navios. Aquela expressão do rosto que lançou 1000 navios vem exatamente daqui também, que é uma descrição ali, meio catalisadora, da beleza de Helena ter provocado toda a guerra de Troia. Mas nisso tudo tinha um problema, era um obstáculo ali que era crucial. A profecia falava que Troia só ia cair com a presença de um guerreiro específico. E esse guerreiro aí, ele estava escondido, vestido de mulher, numa ilha ali chamada Esquiro. Bom, aqui tá uma das histórias mais humanas de toda a mitologia grega. Tétis era uma ninfa do mar, imortal, poderosa, e ela era profundamente apaixonada pelo filho que ela tinha gerado com um mortal. Quando Aquiles nasce, ela sabia de uma coisa que nenhuma mãe quer saber, que ele morreria jovem. Para tentar mudar esse destino, a Tétis leva o bebê Aquiles até o rio Estige, que era o rio que separava o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, cuja a água desse rio era dita que conferia invulnerabilidade. Ela mergulha o filho dela nas águas escuras do submundo. Mas um detalhe é que ela segurou ele pelo calcanhar quando ela fez isso. E o calcanhar foi uma parte do corpo que nunca tocou essas águas. Então ele se tornou o único ponto fraco no corpo de uma pessoa que era invulnerável. E é daí que vem aquela expressão calcanhar de Aquiles, que é usada até hoje para indicar a fraqueza de alguém que parece imbatível, né? Um detalhe curioso que tem nessa história toda aí também é que tem uma parte alternativa aí do mito que fala que Tétis, ela tenta queimar a parte mortal de Aquiles no fogo e ela vai untar ele com ambrósia. Então, quando o marido dela, o Peleu, vê isso daí, ele fica apavorado e ele interrompe ela imediatamente. E ela fica muito furiosa com tudo que tá acontecendo ali e abandona eles dois e volta pro mar. Nessa versão aí, o Aquiles, ele perde uma parte do calcanhar dele e ele tem o calcanhar substituído pelo calcanhar de um gigante que chama Damiso, que era muito famoso pela sua velocidade. E é daí que vem a velocidade do herói. Então, quando a guerra começou a se aproximar, a Tétis já sabia o que ia acontecer, então ela disfarçou o seu filho de mulher e mandou ele para outro lugar, que foi na corte do rei Licomedes, na ilha de Esquiro, que o Aquiles ficou por boa parte do tempo da vida dele vivendo ali, disfarçado como se ele fosse uma das filhas do rei. E ele usava o nome feminino de Pirra, que significava a ruiva. E lá ele acabou se relacionando com uma das filhas do rei. Ela se chamava Deidamia. E juntos eles dois tiveram um filho que se chamava Neoptólemo. Mas os gregos, eles precisavam de Aquiles, porque um profeta chamado Calcas tinha revelado que sem esse guerreiro, a Troia não seria conquistada. Odisseu, o rei de Ítaca,
ele era o mais esperto dos gregos. Ele foi até uma ilha com um plano simples e brilhante. Ele se fez de mercador e apresentou às filhas do rei uma variedade de presentes. Lá tinham joias, tecidos finos e no meio disso tudo ali tinha uma espada e um escudo. Quando o Odisseu ele vai simular um ataque, todas aquelas mulheres elas fogem em pânico, né? Imagina, um doido do nada. Exceto uma que ela instintivamente pega as armas. E aí é dessa forma que o Aquiles é descoberto, né? E ele aceita o seu destino mesmo sabendo que ele ia morrer. Bom, depois disso tudo, a frota grega ela partiu sob o comando do rei Agamenon e o elenco dessa guerra toda é extraordinário, porque além do Aquiles e do Odisseu, que eles estavam ali, tinha o Ajax, o guerreiro colossal, tinha Diomedes, que ele chegou a ferir alguns deuses em batalha, tinha o Nestor, que era um ancião muito sábio, e do outro lado, troiano, tinha Heitor, que era o príncipe guerreiro, que ele era considerado o mais nobre de todos os combatentes, e o próprio Paris, que era o causador de tudo. Essa guerra toda, ela acabou durando 10 anos. Foram 10 anos de vários impasses dando errado, várias mortes, vários sofrimentos para as pessoas dali envolvidas. A Troia, ela tinha muralhas muito fortes e era informidáveis até, sem contar também os aliados muito poderosos que Troia tinha em sua aliança. Os gregos, eles tinham Aquiles, só que o Aquiles ele para de lutar porque ele tem um desentendimento ali com o rei Agamenon sobre uma prisioneira ali chamada Briseida. O Agamenon, como uma demonstração de autoridade, ele toma à força aquela prisioneira ali de Aquiles, e o Aquiles, com o seu ego ferido, ele vai retirar todos os seus soldados ali que estavam em batalha, que eram os Mirmidões, e ele vai pra tenda dele ali. E com o Aquiles fora, os troianos, eles ganharam terreno. O Heitor avança e os gregos recuam. O acampamento grego, ele estava sendo destruído pouco a pouco. Aí foi então que o melhor amigo de Aquiles, que chamava Patroclo, ele toma uma decisão que muda tudo. Ele vai até o Aquiles com um pedido desesperado, falando: "Me deixa usar sua armadura, me deixa ser você por um dia, só pra assustar os troianos." E o Aquiles, ele acaba concordando, mas com uma condição. O Patroclo, ele não deveria avançar até as muralhas de Troia. Bom, então o Patroclo, ele acaba aceitando e ele entra no campo vestindo a armadura de Aquiles. Os troianos imediatamente recuam, achando que eles estão lidando ali com o próprio Aquiles, e o Patroclo, ele empurra eles de volta. Então, no calor da batalha, ele ignora a condição e avança até as muralhas de Troia. Então, Heitor mata Patroclo. E o que o Aquiles sente quando ele recebe essa notícia não tem palavra certa no português. É mais como se fosse uma dor, uma culpa, uma raiva e um luto, tudo junto. E ele chora muito. Então, a sua mãe Tétis vem do mar para consolar ele. E toda aquela tristeza ali vira fúria. Sobre o relacionamento do Aquiles e do Patroclo, o Homero, ele nunca descreve com palavras exatas de que eles eram amantes, mas ele acaba descrevendo Patroclo como o homem que eu amei, além de todos os outros camaradas, amado como a minha própria vida. Lá na Grécia Antiga, esse tipo de relacionamento era interpretado abertamente como um relacionamento amoroso. O Platão, em O Banquete, acaba descrevendo e discorrendo bastante sobre a natureza do amor deles. Bom, então depois disso tudo, o Aquiles voltou para a guerra. Ele pediu para que a sua mãe intercedesse junto com o deus ferreiro Hefesto para forjar uma nova armadura, já que o Heitor tinha tomado a antiga do corpo de Patroclo. O Hefesto, ele cria algo extraordinário, que é o famoso escudo de Aquiles. Ele é descrito na Ilíada com tanta riqueza de detalhes que parece mais uma obra de arte do que um equipamento de guerra. No escudo estavam gravados o céu, a terra, o mar, duas cidades, campos, danças, vinhedos, tribunais, o mundo inteiro praticamente em uma miniatura. E aí, com a sua nova armadura, o Aquiles perseguiu o Heitor 3 vezes ao redor das muralhas de Troia antes de acabar alcançando ele. O duelo foi inevitável e brutal. O Aquiles, ele matou
o Heitor e então fez uma coisa que acabou chocando até mesmo os seus próprios aliados. Ele amarrou o corpo do Heitor na traseira do seu carro de guerra e arrastou ao redor das muralhas, dia após dia, na frente de sua família e de toda a cidade. O velho rei Príamo, que era pai de Heitor, pai de Paris e rei de Troia, ele tomou uma decisão que exigiu mais coragem do que qualquer batalha que eles enfrentaram até ali. Ele foi sozinho, à noite, ao acampamento do inimigo. Ele entrou na tenda de Aquiles e ajoelhou. Ele beijou as mãos do homem que tinha matado seu filho e pediu o corpo de volta. Esse aí é um dos momentos mais comoventes que tem em toda a Ilíada. O Aquiles chora, o Príamo chora, os dois ali, os dois inimigos, se juntam, se sentam e tem ali um momento de luto, um momento de silêncio que ultrapassa qualquer guerra, qualquer inimizade que eles estavam tendo no momento. E então, Aquiles, ele decide devolver o corpo. Então, com o Aquiles morto, ele é atingido no calcanhar pela flecha de Paris, que é guiada por Apolo, cumprindo ali a profecia, e a guerra acaba estagnando depois disso. Foi o Odisseu que acabou encontrando uma solução. Eles pensaram em um cavalo de madeira oco enorme que tivesse espaço para caber todos eles ali dentro. O plano acabava sendo simples até na concepção, mas ele era totalmente assombroso na sua execução. Os gregos, eles iriam fingir que abandonaram ali, eles iam deixar o cavalo na praia como se fosse uma oferenda para os deuses, eles iriam incendiar os seus acampamentos e eles partiriam com a frota toda, mas eles iriam se esconder na ilha de Tenedos, que ficava bem próxima ali da onde estava acontecendo tudo. E dentro desse cavalo tinha muitos guerreiros que foram escolhidos ali, incluindo o próprio Odisseu. Os troianos depois acabaram encontrando esse cavalo e eles debateram muito sobre o que eles iriam fazer com ele. E tinha muitas vozes que alertavam eles ali. A Cassandra, que era uma profetisa que foi amaldiçoada por Apolo para que ninguém nunca acreditasse nela, gritava para todo mundo que esse cavalo era uma armadilha, mas ninguém acreditava nela. O sacerdote Laoconte também acabou alertando e ele acabou jogando uma lança ali no meio do cavalo para provar o seu ponto. Mas então, num time que parece até de filme, duas serpentes gigantes marinhas, elas saem ali do mar e acabam estrangulando ele com os seus dois filhos também. E esse sinal aí foi interpretado pelos troianos como se fosse uma punição divina por duvidar. Então, apesar de todos os avisos, o cavalo acabou entrando na cidade. Inclusive, tem uma versão aí que fala que a Helena de Troia, ela acabou circulando ali, andando, circulando em volta do cavalo e chamando alguns dos guerreiros pelo nome da esposa deles. E alguns deles quase que responderam, mas o Odisseu, ele guardava muito ali a situação, ele segurava muito as pontas para que ninguém pisasse e desse uma bola fora ali do plano deles. Então, à noite, quando Troia comemorava ali a sua vitória sobre a batalha, tomava vinho, fazia várias coisas, uma pequena escotilha foi aberta de dentro do cavalo e os guerreiros, eles saíram de forma furtiva, eles conseguiram abrir os portões de Troia e o exército grego acabou entrando. E a partir daí, o que aconteceu nem é considerado mais guerra, foi considerado mais um massacre mesmo. Troia, ela ardeu. O Príamo foi assassinado no altar de Zeus, que é considerado uma profanação religiosa que até mesmo os próprios deuses não toleram. A Cassandra, que era sacerdotisa de Apolo, foi violentada dentro do templo pelo guerreiro grego Ajax, e esse era outro sacrilégio também que os deuses jamais iriam esquecer. As mulheres ali de Troia foram todas escravizadas. Andrômaca, que era a viúva de Heitor, foi levada pelo filho de Aquiles. O filho dela com Heitor, que era um bebê chamado Astiana, foi jogado das muralhas pelos gregos, porque alguns profetas ali falaram que o filho de Heitor podia vingar Troia um dia. Os deuses, eles cobraram o preço dos sacrilégios que foram feitos. A frota grega, ela sofreu muito, tempestades terríveis ali na volta para casa, e Agamenon voltou para casa e ele foi assassinado pela sua própria esposa. Odisseu, por exemplo,
isso, ele levou 10 anos para conseguir retornar a Ítaca, que era onde ele era rei, né? Onde ele governava. E essa odisseia de retorno deu o nome a outra obra grande, muito famosa de Homero, que é a Odisseia. Então, a vitória grega, ela foi completa e também foi devastadora ali para todos os lados. E aqui a gente chega em um ponto muito interessante. Todas essas informações da Guerra de Troia que a gente sabe por conta de Homero, que é uma figura aí que a maioria conhece, mas ele pode não ter existido do jeito que a gente imagina. Os gregos antigos descreviam ele como um poeta cego e errante que compôs ali a Ilíada e a Odisseia. Mas os historiadores modernos, eles sabem que essas histórias, elas fazem parte de uma tradição oral. Ela era muito mais antiga, era cantada por Aedos aí de gerações em gerações. Aedos, ele era um dos poetas cantores que tinha. Então, essas tradições, elas já são cantadas até mesmo antes de alguém escrevê-las. A própria palavra Homero, ela tem um significado duplo ali, que pode ser interpretada como o refém, que vincula aí, então, o poeta a uma família de prisioneiros. Outra teoria aí também fala que Homero, ele seria mais ou menos uma contratação de Homero, que significa ali aquele que não vê. Bom, o que é certo aqui é que a Ilíada, ela foi colocada por escrito mais ou menos ali por volta do século 8 a.C. E ela é considerada o mais antigo documento literário extenso da civilização ocidental. Ela tem ao total 15.693 versos. Ela foi composta numa língua artificial que acabava mesclando diferentes dialetos gregos. É uma língua que nunca foi falada de verdade por ninguém. Então, seja lá se o Homero ele é uma pessoa real, um nome coletivo ou uma lenda, a obra que carrega o seu nome moldou 2.500 anos de civilização ocidental. Então foi extremamente importante aí para todo esse desenvolvimento. Em 1822, na Alemanha, nasce um menino obsessivo. O seu pai conta para ele sobre a história de Troia e ele fica simplesmente fascinado. Ele promete que quando ele crescer, ele vai encontrar Troia. Esse rapaz, ele se chamava Heinrich Schliemann. Vou colocar o nome dele escrito aí pra vocês. Na vida adulta, ele ficou rico, aprendeu 9 idiomas, inclusive o idioma grego antigo. E em 1870, em Hisarlik, na Turquia, ele começou algumas escavações. Ele tinha ali uma equipe de mais ou menos 80 a 160 trabalhadores. E ele cavou bastante ali. Ele acabou encontrando uma coisa. Teve um problema aí que ele acabou enfrentando, que nesse entusiasmo aí de arqueólogo amador, ele acabou cavando demais. E isso fez com que destruísse boa parte das camadas superiores do sítio. O que ele chamou de Troia de Homero e o Tesouro de Príamo era, na verdade, uma cidade de mais de 1000 anos, mais antiga que o próprio período descrito na Ilíada. A Troia de Homero estava nas camadas que ele tinha praticamente destruído. Além disso, ele acabou contrabandeando alguns artefatos para fora da Turquia e as autoridades acabaram processando ele, então ele foi banido do sítio. E onde que tá esse tesouro de Príamo hoje? O Schliemann, ainda não sei falar o nome dele, ele levou peças para Grécia e depois para Alemanha. E durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas esconderam elas e depois os soviéticos capturaram elas também em 1945. E atualmente elas estão no Museu Pushkin em Moscou, e a Turquia, a Grécia e a Alemanha disputam a sua prioridade até os dias de hoje. Algumas escavações que foram feitas de forma mais cuidadosa no século XX identificaram 9 camadas sobrepostas em Hisarlik, que indicam que são 9 cidades que foram construídas, uma sobre as ruínas da outra. A que era chamada de Troia Villa, que era datada de aproximadamente 1180 a.C., mostra alguns sinais de incêndio, destruição e algumas pontas de flechas que estão espalhadas pelo sítio. E é o candidato mais sólido para Troia que o Homero imortalizou. Então a gente tem aí uma guerra que realmente aconteceu, mas que talvez tenha acontecido por razões mais políticas do que o amor. Questões de comércio, de valorização, de ganhos, de território também, que ela é revestida aí de mito e ela
foi transformada em uma história que ficou imortalizada por um poeta cego que talvez nunca nem tenha existido. E o que me motivou a fazer esse vídeo aqui é o novo filme da Odisseia que tá saindo aí, tá todo mundo falando. É um filme extremamente interessante. Eu vou trazer um outro vídeo aqui falando só sobre a Odisseia também, mas eu espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem bem e curtam o Templo de As.